É um prazer receber você aqui no Devocional 2024, que tem sido profundo, impactante e que tem levado as pessoas a ter o seu entendimento espiritual cada vez mais ampliado. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, como eu aconselhei uma moça que disse que iria começar a acompanhar, então assista os vídeos anteriores que falamos de Gênesis, falamos de Jó e agora estamos em Êxodo. Desta vez, capítulo 32, 33 e 34. Dentre os assuntos que me chamaram a atenção, o bezerro de ouro, o rosto resplandecendo e Deus promete varrer o que tiver pela frente. Se você ainda não nos segue, passe a nos seguir e também deixe lá ativadas as notificações para receber sempre os nossos conteúdos, tanto aqui como no nosso canal no YouTube, André Cageu Oficial. Toda semana 3 vídeos profundos para você. Segunda-feira um short, na quarta-feira um episódio de uma coletânea e às sextas-feiras vídeos esclarecedores. Vai lá, se inscreva e ative o sininho, tá certo? Bom, vamos falar sobre os capítulos de hoje, de 32 ao 34 de Êxodo. No versículo 1, eu quero ler para você, diz assim, olha só, capítulo 32 de Êxodo, versículo 1, diz assim, olha que interessante. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, imagine, por exemplo, milhares de pessoas acercando Arão. Arão se sentiu pressionado. Pense comigo. Povo que tinha uma natureza escrava. Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, olha só, como que eles estavam falando de Moisés. Quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. O que me chamou a atenção? Primeiro, fé em pessoas. Aquele povo, eles não tinham absolutamente nada em sua natureza de diferente dos egípcios. Por quê? Os egípcios, eles tinham a fé em deuses que eles viam. E os hebreus haviam aprendido isso no Egito, porque eles conviveram durante 4 séculos com aquele povo. Então, quando eles viam Moisés, então, de certa forma, a fé deles sossegava. Quando não viam Moisés, e Moisés ficou no Monte Sinai vários dias, cerca de 40 dias, então o povo se tornou um povo influenciado ao pecado, levando então Arão, obrigando Arão a fazer no fogo um Deus para eles. Então, primeira coisa, veja a importância de você não colocar a sua fé e a sua expectativa em pessoas. Você não pode, não deve jamais colocar a sua fé e sua expectativa em mim. Você não deve colocar a sua fé e sua expectativa em nenhum líder religioso, independente de qual seja a igreja, a denominação. Você tem que ter a sua fé e a sua convicção em Deus. E, além disso, o tempo mostra a nosso respeito. Você vê que bastou que Moisés ficasse 40 dias fora para mostrar quem era de fato o povo. O tempo mostra quem nós somos. O tempo mostra quando você tanto conquista como quando você perde. Quando você sossega, quer dizer, quando está indo na maré, segundo a maré, ou quando você enfrenta uma tempestade. Mostra a nosso respeito. E no versículo 2 ao 4, e também o versículo 6,
e do 21 ao 24, nós vemos ali o momento em que eles dão os utensílios de ouro, é lançado no fogo, é feito o bezerro, que é segundo o modelo do deus Apis, que é um deus boi do Egito, que é um símbolo de fertilidade sexual. Por isso que você vê, por exemplo, quando ele fala sobre o povo estar se divertindo, lá no versículo 5 e 6, aliás, versículo 6, no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Então, o povo se embriagou e começaram a se divertir. O texto original, a palavra divertir-se, significa que eles começaram a ter imoralidades sexuais. Por isso, o deus Apis, que eles haviam colocado ali como o responsável por eles terem saído do Egito. Olha só quem de fato o povo se revelou, quem de fato o povo era. Arão, ele cedeu provavelmente por causa da massa humana. Você imagina, deve ter ficado temeroso de apanhar, de morrer, porque o povo, eles fizeram praticamente como um motim para que aquele bezerro fosse feito, fosse formado. O interessante no versículo 7 ao versículo 10 é que Deus, quando fala com Moisés sobre o povo, olha o que ele diz. Só um detalhezinho, ele diz: então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, ele não fala o meu povo, ele não fala os filhos de Israel, o meu primogênito, o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Olha só, que interessante isso, né? O teu povo, Moisés, não o meu povo. Sabe por quê? Porque a santidade de Deus é terrivelmente temível. Quando Deus, ele revela sua ira com respeito àquele comportamento, é porque o povo estava desconsiderando a santidade de Deus. Por isso ele falou, esse povo não é o meu povo, porque o meu povo é santo. Eles vivem separados da idolatria que eu já havia falado, que eu sou contra, como tantos outros pecados que eu lhes revelei como meus mandamentos. Você vê que interessante que lá no versículo 11 ao versículo, no versículo 19, quando Moisés desce, ele quebra as tábuas que estavam nas suas mãos. Aquele ato de quebrar as tábuas dos mandamentos não significa que Deus mudou o que ele havia determinado, mas na verdade expressou como que o povo tratava os mandamentos de Deus. Então, ele quebrou as tábuas como um ato dizendo assim, é assim que vocês tratam Deus, é assim que vocês tratam o que Deus fala, o que Deus determina. Isso é temível. Isso produz temor. Um pouquinho antes, no versículo 11 ao versículo 14, nós vemos que Moisés, ele roga a Deus, ele roga, pedindo para que Deus, ele não cometesse contra o povo nenhum mal. Sabe por quê? Porque Moisés, ele representava Cristo, e Cristo é o mediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Então, quando a gente vê isso, parece que Deus, que tinha se irado, dizendo que ia acabar com o povo, e aí Moisés pede que o Deus tivesse misericórdia, você pode pensar assim, o homem muda Deus, o que Deus havia determinado? Não, Deus não muda.
mas Deus emenda os seus decretos. Foi o que aconteceu ali. É como um jogo de xadrez entre um iniciante e o mestre. O mestre, independente de qual seja a peça que o iniciante mova, o mestre ele tem o controle do jogo. E ele vai jogar segundo o lance que o iniciante ele fez. O mestre sempre estará no controle do jogo. Não esqueça disso. No versículo 25 ao 29, nós vemos a importância do servo de Deus dar e ser exemplo. Quando Moisés repreende Arão, o homem de Deus, o servo de Deus, ele sempre deve dar e ser exemplo, porque ele tem uma responsabilidade diante de Deus. Moisés chamou para perto dele, olha que interessante, os que eram do Senhor. Ele disse: venham para perto de mim os que são do Senhor. Lá no Sinai, Deus falou, teu povo. Aqui Moisés fala, os que são do Senhor, venham para perto de mim. Quer dizer, ele não estava buscando fazer povo para ele, formar povo para ele. Era o povo de Deus. Eles sabiam quem eram os influenciadores, por isso que Moisés falou para eles serem mortos pelos levitas, provavelmente porque os influenciadores daquela imoralidade estavam embriagados, então tinha como saber quem era, né? Por isso que eles fizeram daquela forma. No versículo 30, você vê Moisés dizendo que subiria para fazer propiciação pelo povo. A palavra propiciação, ela vem de misericórdia. Então era como se Moisés estivesse dizendo assim, vou subir para pedir a Deus para que Deus tenha misericórdia de vocês. No versículo 32 ao 35, nós vemos Moisés falando sobre o livro, para riscá-lo do livro. Esse livro é o livro dos que pertencem a Deus. O nome está neste livro. Os nomes estão escritos neste livro. Você, eu, nós que pertencemos a Deus. E você vê que o pecado tem as suas consequências, porque os que pecaram sofreram as consequências desse erro. Quando você vê no versículo 1 ao 6 de 33, Deus falando para que eles tirassem os atavios, significava Deus falando assim, para eles tirarem as aparências, para eles se colocarem diante de Deus como eles estavam, humilhados e arrependidos pelo que eles haviam cometido. No versículo 11 e 12 do capítulo 33, quero ler para você, olha que interessante, diz assim, 11 e 12. Ele diz, falava o Senhor a Moisés face a face como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Que interessante, né? Deus aqui mostra amigo, que ele era amigo de Moisés. Isso mostra comunhão e intimidade, que é o que nós devemos sempre buscar em Deus, ter e alcançar. Ele diz, a minha presença irá contigo. A minha presença. Isso já basta. Só a presença dele ir com você, o que você enfrentar, a presença dele estará contigo. Moisés pede provas tangíveis para que, no caminho, os povos e as nações temessem a Israel. Isso é muito interessante e profundo. A glória de Deus, quando ele se revelou, significava o caráter de Deus em sua plenitude sendo revelado. É muito interessante isso, né? Quando nós vemos esses detalhes, depois você vê no versículo 33, quando ele fala que ele continuava com o véu, era porque isso se confirma lá em 2 Coríntios 3,13, para que o povo continuasse confiando nele. Amanhã nós continuamos.